e vida. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com muito mais honra. E os que temos por menos decentes, nós o tratamos com mais decência. Os que nos consideramos decentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo, e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento e dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim, sendo após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez do ensinamento que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio da cidade de Nazaré, onde tinha se criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhes o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e ao cego a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Irmãos, irmãs, é para nós palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Queridos irmãos e irmãs, a leitura de hoje está um pouco grande, não é? Tanto a primeira leitura quanto a segunda e o Evangelho. Então, por isso, fiz algumas anotações aqui para que vocês possam ir junto, entendendo passo a passo de cada leitura e também do Evangelho. E desse domingo em que nós estamos vivendo, nesse terceiro domingo do tempo comum. Vocês viram que esse ano os Evangelhos é de Lucas. E Lucas, ele tem um escrito muito fácil, não é? Muito mais fácil do que os outros evangelistas, e traduz assim o nosso linguajar. No domingo passado, só relembrando assim, no domingo passado, a segunda leitura tem a ver com a de hoje, e o Evangelho também. Jesus, depois de ser batizado no domingo retrasado, então ele vai para a missão, fazendo a sua primeira manifestação de graça para o povo, transformando aquela festa que estava um pouco já ficando triste, transformando a água em vinho. Foi o primeiro milagre e também a primeira atividade que Jesus ele manifesta depois de batizado. E a primeira leitura, a segunda leitura também nos colocou no domingo passado, Coríntios, que na nossa igreja tem diversos dons, não é? Diversos carismas e também diversas atividades, mas o Espírito é o mesmo. Ele estava nos preparando para que
Hoje, então, ele coloca essa responsabilidade para cada um de nós que somos batizados. Então vamos agora nos concentrarmos assim um pouco na reflexão e sair daqui entendendo o que Deus quer para com cada um de nós. Na primeira leitura que vocês ouviram, tirada lá do Antigo Testamento, do livro de Neemias, eu tirei o último versículo dessa leitura, dizendo assim: o que o profeta nos colocou: não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Quando Esdras ele vai ao público, ele vai para proclamar a palavra de Deus para o povo. A nossa missa hoje vai durar 1h20, não é muito, 1h10, 1h20. E lá naquele dia, naquela praça, o povo reuniu de manhã, desde cedinho, e foi até ao meio-dia, porque o povo estava sedento, querendo ver algo importante de Deus na vida de cada um deles. E por isso que quando Esdras fazia a leitura, no final de cada leitura, o povo se colocava de pé e dizia amém, amém, dizendo: é isso que nós estamos querendo para a nossa vida. Quando nós dizemos amém para Deus, é porque estamos satisfeitos e estamos compreendendo o que Deus quer para com cada um de nós. E é bonito quando a gente entende e coloca em prática a palavra de Deus. E o povo ansioso, e vocês viram o que a leitura diz, né? Adulto, jovem e criança, que era capaz de entender a palavra, chorava de alegria por ter uma oportunidade de Deus estar presente na vida deles. E nós hoje, como será essa palavra de Deus na nossa vida? E é importante nós sabermos que todas as celebrações, ela deveria levar a Assembleia a um autêntico renascimento interior, ou seja, um maior compromisso com a palavra de Deus em nossa missão. Quando vocês vêm para a igreja, vocês vêm